E a primeira pergunta, para a gente já ir para o que interessa: não sei prospectar clientes, vou conseguir atuar na área previdenciária? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente para quem está começando na advocacia, para quem está começando na área previdenciária. A gente fica meio perdido de como prospectar esse cliente, como alcançar esse cliente. E como tudo no começo da nossa profissão, a gente sabe que as pessoas do nosso convívio, os nossos amigos, os nossos familiares, são os nossos primeiros potenciais clientes. Se você nunca perguntou para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes mais próximos, para os seus amigos, alguma coisa sobre previdência, se eles estão contribuindo, se eles já são aposentados, alguma situação, comece a fazer isso, porque são essas pessoas que são seus clientes. A gente não tem, antes de falar de qualquer coisa de marketing, de rede social, eu gostaria que você parasse e pensasse nisso, inclusive você mesma, como advogado, como estudante de direito ou como qualquer outra profissão. Você paga o INSS? Você contribui para o INSS? Você já baixou seu CNIS? Já olhou todo o seu histórico contributivo e previdenciário? Às vezes eu converso com colegas advogados que nunca nem pensaram em fazer isso. Então, se você nunca fez, eu te convido a fazer isso como seu primeiro cliente, você mesmo. Vai lá dar uma olhadinha no seu CNIS, vê se está tudo certinho. Se você nunca acessou o meu INSS, vai uma dica aqui, é a mesma senha do .gov. Então, se você não tem a senha, eu tenho vídeos aqui que falam a respeito disso. Vai lá, cria sua senha, baixa o seu CNIS. Antes de você pensar num número significativo de clientes, comece por você. Vença isso, né? Essa procrastinação que às vezes a nossa rotina faz com que a gente leve. Aproveita esse recesso, vai lá, cria sua senha e baixa. Você é seu principal cliente. Depois olhe para sua família. Você vai ver que quando você começar a falar que você é advogado previdenciarista, ou que você está atuando na área previdenciária, ou que você já está fazendo requerimentos na via administrativa, pensando em atuar nisso como profissão, você vai ver quantas pessoas da sua família precisam dessa situação. Elas vão começar a ter você como referência. É uma forma de prospecção. Ninguém vai adivinhar que você mexe na área. Olha, eu tenho até, eu corro o risco de dizer que às vezes as pessoas nem sabem o que você faz. Então, é muito interessante você pensar nisso. E aí eu vou trazer a questão da OAB, que hoje ela pensando em tudo que tem acontecido de mudança na forma de informação, na forma que a gente busca informação, que as pessoas têm buscado informação, ela regularizou essa questão do advogado poder fazer marketing jurídico. Isso foi um grande presente. Até mesmo na parte de regularização que ela trouxe no provimento 205, que eu falei muito ontem, ela traz definições, como pode ser feito, o que é, como pode ser feito, o que é proibido. E essa parte de marketing, ela nos traz clientes, ela nos traz possibilita prospecção. Eu vou falar com você como, tá? Então, como você pode prospectar esse cliente e atuar na área? Você pode começar do básico, fazendo o tradicional, né? Atuando nessa propaganda de boca a boca, falando conforme eu falei com as pessoas do seu contato, do seu convívio. Mas você também pode inovar e começar a usar a rede social ao seu favor. Algumas perguntas aqui, eu vou tratar da questão do medo, de falar em público. Vamos focar só agora na parte da prospecção. Então você pode usar as redes sociais. Você pode usar o método que a gente fala, que são os métodos tradicionais, mas você já pode ir para a área virtual, tá? E você pode usar a propaganda já do cliente que você tem, da carteira que você tem. Mas se você não tem nada disso, está começando do absoluto zero, a rede social é um caminho que você pode dar visibilidade à sua atuação como advogado, como profissional,
E o legal disso tudo, sem ferir o código de ética, seguindo as regras do que está definido nesse código de ética da advocacia, tá? Então você não só deve usar a rede social, como você precisa usar, tá? Ontem eu falei muito sobre ser visto, a relevância, sobre a autoridade, e eu vou falar um pouquinho disso, que hoje a gente pode fazer marketing de conteúdo, marketing jurídico de conteúdo. O que é isso? Você produzir conteúdos de relevância que a sua audiência quer saber, quer ouvir, ou então a audiência que você busca alcançar quer ouvir, e nisso você começa a criar uma autoridade ao redor da sua imagem. As pessoas começam a te enxergar como advogado, e isso faz com que elas te procurem. Então, se você está com dificuldade para poder fazer essa prospecção, né? Você não sabe, está aprendendo agora. A rede social é um meio. Os métodos tradicionais não devem ser desprezados, menosprezados, porque existe ainda, mas a gente precisa abrir o leque, ampliar essa forma de atendimento e alcançar esse cliente que está na rede social, que ele vai na rede social, vai lá, digita a dúvida dele e quer uma resposta. Falei da visibilidade, da relevância, quando você traz conteúdo de relevância, conteúdo jurídico que o seu cliente está pesquisando, que o seu potencial cliente está pesquisando, e demonstra quando você está na rede social que você está se atualizando, né? Que você está estudando. Então, eu pergunto para você, você está usando essa oportunidade a seu favor? A OAB deu um presente para nós, advogados. Por quê? Porque ela, pensando que existe já uma banca, existem bancas de advocacia muito antigas, grandes, que o advogado autônomo, a sociedade individual não vai alcançar. Então ela fala, é uma oportunidade do advogado produzir conteúdo de cunho informativo, de relevância, de cunho informativo, e para dar visibilidade a ele como advogado. Então, inclusive ela fala, é para destacar o profissional. Então, a gente precisa pensar em estratégias, pensar mesmo fora da caixinha e usar também a rede social ao nosso favor. Então, se você está com dificuldade, igual me perguntaram, não sei prospectar, vou conseguir? Você pode ter dificuldade, mas você vai aprender. Ouvindo aqui as dicas, os vídeos, você vai aprender. Isso é fato, gente. É fato. Não é mágica. Há um processo, tá? Ninguém começa com 5.000 seguidores, a não ser que compre, né? Mas para quem quer um crescimento, ainda que orgânico, sem fazer propaganda patrocinada na rede social, você leva conteúdo de relevância, informativo para o seu cliente, para o seu potencial cliente, e ele, consequentemente, ele vai te procurar. Ele vai. Então, vou te dar um exemplo, tá? A pessoa, ela tá com um problema. Ela quer saber o que está acontecendo na aposentadoria, como que é as regras de transição, e aí ela pesquisa, ela faz uma pesquisa muito simples no Google. Todo mundo hoje faz isso. E aí vem o seu conteúdo de relevância para ela, de importância para ela. Isso faz com que ela se interesse por aquilo que você vai falar, desde que você tenha relevância realmente, seja fale de forma simples, tá? De uma forma que ela entenda. A gente não está falando com o juiz, a gente não está falando com outro advogado, se esse é seu foco, seu potencial cliente. Então fale de forma simples. E esse cliente, com certeza, quando ele quiser procurar, ele vai te procurar, ele vai te encontrar na rede social e ele vai ser um futuro cliente seu. Então, essa dificuldade, às vezes, de prospecção é porque você ainda não pensou fora da caixinha, tá? Você está preocupado em ficar, às vezes, no escritório, sentado, achando que o cliente vai passar. Isso acontece? Acontece. Mas a gente precisa ampliar, tá? E aí, pense também, comece a falar com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, que você vai ver que daqui a pouco eles começam a ter referência em você como previdenciarista, como aquele que atua no INSS.
Então você vai conseguir vencer essa dificuldade. E é preciso realmente traçar as estratégias, né? Quem você é, como você quer ser visto na rede social, em que área você pensa em desenvolver. E aí a prospecção ela vai acontecer de forma muito natural, tá? Essa é a grande sacada. A grande sacada é você passar a atrair os seus clientes pelo conhecimento e autoridade que você transmite nessa rede social, tá? Então, encare isso e comece a fazer, que você vai ver resultados na sua advocacia, na sua atuação, no número, na sua carteira de clientes, você vai ver isso acontecer. A segunda pergunta: estou começando a advogar na Previdência, tenho medo de errar o benefício do cliente. O que fazer? Esse é um medo, esse é um receio que todo profissional tem, começando principalmente, iniciando na área previdenciária, porque a gente sabe que na faculdade a gente sai meio capenga, né? A gente sai sem saber muito bem o que a gente está fazendo, o estágio foi no núcleo no sábado de manhã, você nem sabe o que você estava fazendo lá, e aí você começa a querer atuar e realmente esse medo, há um receio de errar no benefício do cliente. E como vencer isso? Estudando, gente, lendo. Não tem mágica, é preciso abrir a instrução normativa 128 do INSS, as portarias, começar a aprender como o INSS age, como ele decide, como ele pensa. Você não quer aprender a atuar? Tem que estudar. E não vejo dificuldade nisso, porque a advocacia exige essa dedicação nossa. Então eu não vejo como um problema, tá? Então comece a estudar. Sempre busque informações em vídeos. Hoje a gente tem muito material gratuito. Você não precisa despender nenhum dinheiro para poder estar aprendendo agora. Vai na parte gratuita, aprenda ali. Depois você vai melhorando, vai buscando os cursos, tá? Busque parcerias. Se você tem receio, está atuando, aprenda a dividir riqueza. Advogado que faz parceria, ele não divide dinheiro. Eu sempre falo isso com os meus parceiros. Dinheiro é fácil. Fácil. A metade sua, 50 para cá, 50 para lá, se for o percentual acordado. Difícil, às vezes, é a gente dividir tempo, conhecimento, dedicação. Isso que é difícil. Mas por isso que eu falo, aprenda a dividir riqueza. É melhor você aprender a dividir isso enquanto você está começando e aprender a desenvolver isso do que não perder o cliente. E aí o medo demonstra que você tem comprometimento e responsabilidade. Você se importa no que você está fazendo. Eu vou trazer aqui uma frase que me marcou muito, um recado de um advogado que chama Bill Hotz, lá dos Estados Unidos. Ele fala assim: nós nos movemos em uma atmosfera de medo. Essa é uma força intrínseca à profissão. O que é isso? Faz parte da nossa profissão. Principalmente na área previdenciária, o advogado previdenciarista, ele lida com direitos sociais, ele lida com direito, com comida, com subsistência. Exatamente, não dá para ser ganancioso e errar e perder porque não quer dividir riqueza. Aprenda a dividir riqueza. Tenha pessoas que seguem os mesmos princípios que você, que são da sua confiança. Converse com isso, se for necessário, faça contrato de parceria, mas não perca esse cliente, porque você está com medo de errar. No início, você vai errar. E contei a verdade para você. Você vai errar, faz parte. A gente tenta não errar, mas a gente vai errar e tudo bem. Mas se envolver benefício, você tenha dúvida, procure parcerias. Isso vai ajudar você a crescer na sua profissão, naquilo que você está fazendo, no seu empenho junto ao INSS, no seu empenho junto aos requerimentos que você vai fazer. E 70% dos profissionais sentem esse medo.
tá? Isso eu penso que é um diferencial, porque vai fazer com que você se dedique mais, com que você leia mais, com que você busque mais, tá? E vai fazer com que você pare, pense, leia 2 vezes, tá? Então use o medo a seu favor, tá? E aprenda a enxergar isso como favorável a você, tá? Terceira pergunta aqui. Essa que todo mundo faz sempre. Como me destacar como previdenciarista se tem muitos advogados já atuando? É o medo da concorrência, né? É o medo que já tem muito. Exatamente, Emerson, dividir conhecimento é bom demais, é muito bom mesmo. Assim, eu sou muito grata aos meus parceiros, às pessoas que confiam no meu trabalho, e a gente cresce com isso, divide riqueza, não tem problema nenhum. Dinheiro é fácil, de riqueza que são elas. E quando você aprende a importância disso, fica tudo mais fácil, tá? Então vamos lá. A terceira pergunta, né, que eu falei, a pessoa acha que o mercado está saturado, tá? E isso aqui é muito comum. Então, o que vai fazer com que você se destaque em um mercado que está cheio, que eu não vejo saturação, eu vejo muitos advogados, tá? Mas quando você começa a pensar fora da caixa, quando você começa a se especializar, você começa a ter um diferencial, ser um diferencial naquilo que você faz, naquilo que você fala, na autoridade que você passa, e aí você sai do ordinário, do comum, do que todo mundo é, e passa a ser extraordinário. Uma das coisas também que te destacam nesse mercado é a forma como você trata o seu cliente, tá? São pessoas que estão cheias de problema, que estão ansiosas, frustradas, entristecidas, às vezes por passar várias perícias e não conseguir um benefício, e ele vai te procurar. Então a forma como você trata esse cliente, com respeito, se colocando às vezes, não se envolvendo emocionalmente, que eu já falei a respeito disso, mas percebendo a dor dele e através da sua técnica você tentar resolver, mas sempre olhando para o seu cliente com um olhar humano. Faça um atendimento humanizado, e humanizado não significa 3 horas de atendimento. Humanizado é você ouvir e compreender e se apresentar de forma simples, de forma que ele entenda que você está do lado dele, tá? Eu sempre falo isso pro meu cliente, eu estou do seu lado, eu vou estar junto com você para chutar a canela de quem for preciso para a gente conseguir esse benefício, tá? Deixa ele à vontade, deixa ele vai, essa confiança, ela vai crescer, tá bom? Exatamente, a Bia, eu gosto muito dessa colocação sua. O meu cliente não é o do outro, o seu cliente é o seu cliente, ele confia no seu trabalho. Alguns clientes ou potenciais clientes vai gostar do seu jeito, da forma que você trata, da forma simples às vezes que você trata. E a advocacia previdenciária ou o atendimento previdenciário, ele não pode ser rebuscado, cheio de falas difíceis, tá? A gente precisa realmente, até mesmo, hoje a gente tem uma lei aí que fala que o advogado, o juiz, o Ministério Público, até mesmo fisicamente tem que estar no mesmo patamar. Nem precisava de lei para isso, né? Porque eu falo assim, a gente só estudou um pouco, estudou mais que o cliente que está aqui, que vai te atender. Então, se você pensar dessa forma, se destacar dessa forma nesse mercado, não há concorrência. E se há concorrência, tá tudo bem, sabe por quê? A concorrência não vai permitir com que você pare, com que você fale, já sou o único no mercado. Ele vai trazer sangue, disposição. Essa concorrência vai fazer isso. Eu vejo sempre com bons olhos isso, tá? Então, seja extraordinário. Aí não há problema com relação à concorrência, ou muito advogado, ou pouco advogado, tá? Muito advogado não significa muito especialista, muito previdenciarista. Tem um monte de advogado, entendeu? Então, seja o advogado, a advogada, o profissional, a profissional, aquele que
trata o cliente da forma que ele merece, tá? Como perder a vergonha de estar nas redes sociais? Puxa vida, hein? Como perder essa vergonha? E aí tudo tem a ver com medo, né? Com os receios. Essa vergonha tem muito a ver com a forma que a gente às vezes fica preocupado como o outro nos vê, né? Como o outro vai nos julgar. E o que posso fazer se o outro não gostar ou gostar, né? Se gostar, ótimo. Se não gostar, tem outras pessoas que vão falar da forma que você gosta. E que bom por isso, né? Então, eu vou dar sugestões, tá? Da forma que eu comecei, não tenho anos aqui nas redes sociais, tem pouco tempo, mas tem muitos anos de experiência que eu venho aqui compartilhar. Então comece fazendo pequenos vídeos, eu falo, comece no Stories, né? Comece a perder a vergonha ali, fala um minutinho, fala 30 segundos, 15 segundos, que é o mínimo que ele permite. Fale no espelho, fale pra você, quais são os seus tiques, as suas manias, se a sua boca é torta ou não é, se seu nariz tá torto ou não é. Comece a se ver. E se você tem esse receio, é um treinamento ótimo, viu, gente? A gente consegue tratar, inclusive, algumas questões se olhando no espelho. O espelho, ele é revelador. E não é só revelador do físico, não. Ele é revelador, às vezes, da alma. Então, eu não sei como que você se vê, treino no espelho, ensaio. E é um mito, né? É um mito achar que ninguém vai, que todo mundo vai chegar descontraído, falando, gesticulando. Não, a gente tem receios mesmo, mas a prática, se não levar à perfeição, vai levar a melhorias significativas. Então comece, vença o medo fazendo, tá? E como a proposta é usar a rede social como meio de prospectar seu cliente, comece a usar a rede social. Se é no History para poder ser algo mais leve, use lá, tá? Chame um colega, né, para fazer collab, que eles falam. Quando eu comecei na live, uma professora minha de marketing digital falou assim, chama um colega para poder fazer com você, que aí um dá apoio pro outro. Eu falei, o quê? Eu vou sozinha, porque se é para encarar, eu encaro sozinha. E depois eu faço com os colegas, porque a gente precisa crescer também, né? Fazer esse network aí. Então, comece, tá? E deixa eu falar uma coisinha com você. Você já ouviu falar na síndrome de impostor? Eu já até falei isso aqui numa das lives. E a síndrome de impostor, ela bate muito, bate em todo mundo, já acontece comigo, e eu tenho certeza. E o que é essa síndrome? Refere ao medo que alguns profissionais têm de enfrentar, de não serem tão bons, competentes ou inteligentes como os outros os veem. Entendeu? Então, eu vou repetir. A síndrome de impostor se refere ao medo que alguns profissionais enfrentam de não serem tão bons, competentes e inteligentes como os outros os veem. E a internet, ela potencializou isso, essa síndrome de impostor, tá? E o que acontece? Começa a gerar ansiedade, palpitação, medo. Eu falo com meus alunos para eles começarem a usar a rede social, eles falam, nossa, já tô até tremendo, meu coração até acelerou. Isso é ansiedade, porque assim, o problema às vezes não é você, é como você acha que o outro tá te vendo. E aí você tem medo de errar e o outro enxergar esse eu que às vezes você acha que existe e não existe, entendeu? Eu vou trazer uma frase aqui para vocês ficarem assustados, tá? Que às vezes a gente acha que isso acontece só com a gente, só com os simples mortais, tá? E olha só o que esse grande nome falou. A estima exagerada sobre o meu trabalho deixa-me muito pouco à vontade. Sinto-me compelido a pensar em mim mesmo como um vigarista involuntário.
Sabe quem falou isso aqui? Albert Einstein. Exatamente, Albert Einstein. Ele falou através dessas frases que ele era uma síndrome de impostor que ele sentia. Porque ele falava assim: as pessoas olham para mim e têm uma estima tão alta ao meu respeito que às vezes eu fico pouco à vontade. E eu fico pensando, será que eu sou um vigarista involuntário? Isso é comum, e o legal de conhecer isso é saber que existe e que pode ser vencido. E isso pode vir, inclusive, te ajudar a perder a vergonha, né, da rede social, que é o nosso tema aqui, que é a nossa pergunta aqui. Então, o que acontece? As pessoas, a pessoa que tem isso, ela começa a duvidar da sua capacidade. Então, a pessoa não quer nem falar que ela é boa. Fala assim, isso a torna incapaz de assumir o crédito por suas realizações. Aí ela começa a pensar, isso foi sorte. Não foi porque eu sou boa, ou porque eu me dediquei tanto para ser boa. Isso foi sorte, entendeu? Eles acabam sentindo que o seu sucesso é por sorte e que pode levar a menosprezar a sua conquista. Então, a gente precisa vencer a síndrome de impostor para a gente poder perder o medo de falar na rede social. Porque às vezes a gente, eu não quero nem ir lá porque vão falar que eu não sei falar. Então, eu prefiro que eles continuem pensando que eu sou boa ou que é isso aí, do que eu ir lá e frustrar e mostrar que eu não sou tão boa assim. Tá? Então, como superar? Foque no seu preparo. Isso tem tudo a ver com rede social, com prospecção, com atuação na rede social, como advogado, como profissional requerendo benefícios junto ao INSS. Foque no preparo. Busque se preparar. Porque aí você vai ter confiança naquilo que você está falando. Você pode ter receio, ficar um pouquinho trêmulo, porque está iniciando um projeto, mas isso passa, entende? Então foque. Como superar a síndrome de impostor? Foque no preparo. Aumente a sua autoeficiência. O que significa isso? Acredite em você, se enxergue como bom profissional, como especialista, como aquele que está buscando ser um extraordinário naquilo que faz. Principalmente quando a gente vai representar um cliente que quer um benefício. Então, a autoeficiência não é a nossa capacidade de realizar algo. Não tem nada a ver com isso. É a nossa crença de que somos capazes de fazê-lo. Então, começa a falar assim, não, eu sou capaz de fazer isso, de fazer um vídeo para rede e produzir um conteúdo na rede social. Eu sempre tenho o pensamento, se aquela pessoa faz, eu também consigo. Se aquela pessoa faz que estudou tanto quanto eu também consigo. E aí vai com medo mesmo e vamos que vamos, tá? E essa autoeficiência, só a prática vai levar a isso. Por quê? A crença de que você é capaz de fazer, ela vai crescer na medida que você vai fazendo. Que aí você vai passando a ter domínio sobre a questão, tá? Por exemplo, você tem medo de fazer uma apresentação em público, né? Ou aparecer na rede social, como vencer isso aqui, ou começar a fazer uma sustentação oral, tá? Então comece a praticar na frente de outras pessoas também. Chama lá o pessoal que você se sente mais à vontade e fala do assunto. Explica uma situação como se você estivesse dando até aula. Você sabia da revisão da vida toda? Como é que é essa revisão? Vai pegar os salários de julho anteriores a julho de 94. Todo mundo tem direito? Não é todo mundo não. E aí você vai vendo que aquilo, a sua inibição vai passando, tá? Busque pessoas que você sinta mais confortável em falar. E fale, tá bom? Não seja tão rigoroso consigo mesmo. Eu falo que o maior crítico somos nós mesmos a respeito do nosso trabalho, daquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Eu vou contar umas coisas para vocês. Eu tenho uma dificuldade de me ouvir, de ver meus vídeos. Eu falo, eu não quero ver. Mas eu preciso ver meus vídeos. Mesmo que eu sei o que eu falei e tudo, mas eu preciso, porque eu preciso buscar melhorar.
tá? Ainda que eu tenha desenvoltura até para falar, mas eu preciso melhorar. Uma gagueira, uma repetição. Isso eu preciso ter misericórdia, não ser tão rigorosa comigo, para que eu possa crescer e melhorar cada vez mais, tá? E eu adoro uma frase. Eu vou trazer uma frase aqui para vocês de um filósofo, Bertrand Russell, é um filósofo inglês, lá do século XX. Ele falava uma seguinte frase: o problema com o mundo é que os estúpidos são excessivamente confiantes e os inteligentes são cheios de dúvidas. Então, isso é um sinal de humildade. A gente reconhecer que a gente precisa melhorar, que a gente precisa vencer algumas situações, até mesmo os receios. Demonstra que isso é favorável a nós, é um reflexo de humildade, tá? E só não pode nos impactar, nos impedir de fazer alguma coisa. A gente precisa usar isso como mola propulsora, para que a gente melhore naquilo que a gente precisa. Analise seus pensamentos. Vocês já ouviram falar, é importante praticar a metacognição? Então, ou seja, pensamento sobre pensamento. O que você pensa a seu respeito? O que você tem pensado a seu respeito? Isso vai te ajudar a vencer medo, as síndromes. Por quê? Da onde veio os seus receios? Quem colocou lá? Você precisa, às vezes, saber se isso é de você mesmo, se isso tem uma coisa que precisa ser resolvida, uma limitação. Então, quem colocou esses pensamentos de limitação? E o que você pode fazer para mudar? Se é conhecimento, leia. Se é dificuldade, às vezes, em falar, observe alguém que já faça isso, que é uma referência para você, e aprenda. Você vai ter a sua característica, é inevitável. Até algumas pessoas que produzem conteúdo aqui, elas fazem, eu danço. A outra fala, eu não danço. Eu não danço, eu não sei o que fazer, eu não vou dançar, mas eu tenho uma característica toda minha. Então, por mais que eu olhe um vídeo de um colega, de um mentor, de uma referência, é ele. E aí, como que é a Alexandra? E aí você precisa se perguntar, quem é você nesse mundo todo aí? Tá? Então, isso é pensamento sobre pensamento, para que você possa começar a meditar, entender o porquê que você tem tanto receio, como que isso aconteceu. Tem provas concretas dessa limitação, para que você busque resolver essa situação, tá? E detalhe, tem outras formas de produzir conteúdo enquanto você está vencendo esse medo de parecer em público. Eu vejo advogados aqui que tem persona ou cliente final, né, que a gente chama cliente em potencial, que não produz conteúdo para outro profissional, outro advogado, mas para o cliente final. A pessoa está lá na casa de 200 mil seguidores e a pessoa sequer aparece em vídeo. É 1 ou 2 vídeos que aparece, a maioria é fixo, carrossel. Por quê? Porque ela deve ter as dificuldades dela, tem vencido porque já faz, mas ainda não sente tão à vontade para fazer. E tudo bem, na medida, isso vai aumentando essa coragem, essa desenvoltura. E aí o medo vai ficando pequenininho. E finalizando, né, a última pergunta aqui. No começo da advocacia, não é melhor pegar tudo que aparece? E eu falo muito, tô olhando a hora aqui para não tomar muito tempo de vocês, já tá dando 36 minutos, eu já vou encerrar daqui a pouco. Então, no começo da advocacia, não é melhor pegar tudo que aparece? Então, para quem está começando, a gente sabe que a gente não pode menosprezar o cliente que está aparecendo na nossa porta, mas já comece a ensaiar, subnichar. Para você, principalmente, que quer atuar na área previdenciária, que quer ser um especialista, que quer ser extraordinário nisso, comece a entender o que é nicho, subnicho. Então, previdência é um nicho do direito. Dentro da previdência, a gente tem lá em torno de 8 benefícios, na parte de previdenciário e na parte assistencial. Então,
Comece a pensar em subnichar. Se você é bom em aposentadoria especial, estude, seja extraordinário nesse assunto. Se é auxílio em incapacidade temporária, comece a subnichar. Você não vai aprender tudo de uma vez. Algumas situações são comuns para todos os benefícios, né? Que a gente não precisa trazer aqui, porque essa live não é técnica. Mas quando a gente fala de carência, tem para todos os benefícios, com exceção dos assistenciais. Se a gente está falando de tempo de contribuição, de qualidade de segurado, para benefícios previdenciários, então assim, mostra a importância de você entender cada aspecto de cada benefício desse, estude isso aí. Você pode até pegar no início tudo, mas pense em especialização. Para atuar na Previdência, você pode fazer tudo, inclusive da Previdência, mas você vai observar que se você permear em outras áreas do direito, a sua vida vai ficar bem complicada, porque a tendência é crescer, você vai precisar se atualizar, e aí quando se você está buscando ser autoridade, a melhor coisa é nichar e subnichar. E atuar por demanda. Atue por demandas, faça conteúdos por demandas. O que significa isso? Fale de revisão, fale de aposentadoria, mas entenda que são subnichos dentro da Previdência, tá? Isso é bom para quem está começando e poder focar, né? Vencer os receios, porque você vai estar focando naquilo que você está estudando, tá? Então, e use a própria internet. A internet ela vai trazendo assuntos aí de extrema importância para aquele momento. Então, qual o assunto de importância no momento? Foque nesse assunto aí, que aí você vai começar a demonstrar sua especialização, definir o nicho ou subnicho que você vai estar atuando e começar a trazer visibilidade para você como profissional, para você atuante, tá? Isso vai fazer com que você saia do comum e se torne extraordinário. E aí você não vai ter preocupação se o mercado está cheio, se não está, se está sobrando aí advogado ou não está, porque você vai ser um nome naquilo que você faz. Comece a se enxergar assim e depois venha aqui me contar como isso fez diferença na sua vida de atuação, na sua vida profissional. Essas eram as perguntas. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma. A pessoa está falando: sou bacharel, posso via administrativa pedir aposentadoria por tempo de contribuição para alguém? Meire, pode, tá? Pode sim, desde que você tenha a procuração dessa pessoa, devidamente autorizando a sua atuação, tá? Você fazer esse requerimento para ela. Você não precisa ter carteira da ordem para fazer requerimento na via administrativa, mas isso não te exime da responsabilidade social de você ter essa procuração e saber o que você está fazendo, tá? Por isso que a gente vem aqui trazer conteúdos de relevância para vocês começarem a pensar nessa área de atuação. Então você pode sim, desde que você esteja devidamente autorizada, não se auto-intitule advogado, porque você não é, para ser advogado tem que ter feito a prova da ordem e ter a carteira, mas você pode sim, com bacharel, e fazer o requerimento, sem problema nenhum, e tem muita gente aí trabalhando assim, tá?